Frederic Bastiat. O que se vê e o que não se vê. Poupança e luxo. Não é só em matéria de gastos públicos que o que se vê eclipsa o que não se vê. Deixando na sombra metade da economia política, esse fenômeno induz a uma falsa moral. Leva as nações a considerarem como antagônicos seus interesses morais e materiais. O que pode haver de mais desencorajador e entristecedor? Vejam, não existe um só pai de família que não considere dever seu ensinar a seus filhos a ordem, a organização, o espírito de conservação, a economia, a moderação nas despesas. Não existe religião que não lute contra o fausto e o luxo. Está muito bem, mas, por outro lado, o que haverá de mais popular que as seguintes frases: entesourar é dissicar as veias do povo, o luxo dos grandes faz a abastança dos pequenos, os pródigos se arruinam, mas enriquecem o Estado, é no supérfluo do rico que germina o pão do pobre. Vemos nessas frases uma flagrante contradição entre a ideia moral e a social. Quantos homens eminentes, depois de se darem conta dessa contradição, conseguem vê-la com equanimidade? É o que eu nunca pude compreender, pois acho que não se pode experimentar nada mais doloroso do que perceber duas tendências opostas no coração da humanidade. Vejam bem, os homens são aviltados de um lado como do outro. Se forem econômicos, caem na miséria; se pródigos, caem na degradação moral. Felizmente essas máximas populares mostram por um ângulo falso a poupança e o luxo, só levando em conta as consequências imediatas que se veem e não os efeitos ulteriores que não se veem. Tentemos retificar essa visão incompleta. Mondor e seu irmão Aristo, após se repartirem a herança paterna, ficam cada um com 50.000 francos de renda. Mondor pratica a filantropia, como está na moda. É o que se pode chamar de perdulário. Renova seu mobiliário uma vez por ano, troca suas carruagens todos os meses. As pessoas comentam sobre os métodos que ele usa para, engenhosamente, acabar mais depressa com o dinheiro. Enfim, ele faz, por comparação, empalidecer os personagens bons vivantes de Balzac e de Alexandre Dumas. Que coro de elogios se escuta sempre em volta dele. Falem-nos de Mondor. Viva Mondor! É o benfeitor dos trabalhadores. É o anjo bom do povo. É verdade que ele se atola na orgia, respinga a lama nos que estão em volta, sua dignidade e a dignidade humana sofrem um pouco com isso. Mas enfim, se ele não se torna útil com seu trabalho, sua fortuna se encarrega disso. Ele põe o dinheiro em circulação e sua casa está sempre cheia de fornecedores, que saem de lá sempre satisfeitos. Não se diz por aí que as moedas são redondas para que possam rolar? Aristo adotou um plano de vida bem diferente. Se não é um egoísta, é, pelo menos, um individualista, pois ele racionaliza suas despesas, só procura prazeres moderados e razoáveis, pensa no futuro dos filhos e, para encurtar, economiza. E é preciso escutar o que dizem dele as pessoas. Para que serve esse mal rico, esse avarento? Sem dúvida há algo de impressionante e de tocante na simplicidade de sua vida. Ele é, aliás, humano, bondoso, generoso, mas calcula tudo. Não gasta tudo o que tem. Sua casa não está sempre iluminada e cheia de gente. Que fama tem ele junto aos tapeceiros, aos fabricantes de carruagens, aos negociantes de cavalos, e aos confeiteiros? Esses julgamentos, nocivos à moral, estão baseados no fato de que há alguma coisa que impressione os olhos, os gastos do irmão pródigo. E há outra coisa que se esconde deles, os gastos iguais e até mesmo mais elevados do irmão econômico. Mas as coisas foram tão bem organizadas pelo divino inventor da ordem social que, nesse caso, como, aliás, em tudo, a economia política e a moral, longe de se chocarem, estão em concordância, e a sabedoria de Aristo é não somente mais digna, mas ainda mais proveitosa que a loucura de Mondor. E, quando digo mais proveitosa, não estou querendo dizer proveitosa só para Aristo, ou então para a sociedade em geral, porém, mais proveitosa para os trabalhadores atuais, para a indústria de nossos dias. Para provar isso, basta colocar sob a mira do espírito as consequências recônditas das ações humanas, que o olho do corpo não vê. Sim, a prodigalidade de Mondor tem efeitos visíveis a todos os olhares. Cada um pode ver suas berlindas, seus landaus, seus faetontes, as belas pinturas do teto de seu lar, seus ricos tapetes, o brilho que emana das janelas de sua casa. Cada um sabe que seus puros sangues correm no turfe. Os jantares que ele dá em Paris fazem a multidão parar nas calçadas e as pessoas exclamam: que homem maravilhoso! Em vez de guardar seus rendimentos, desfalca provavelmente seu capital.
Isto é que se vê. Não é tão fácil de se perceber, do ponto de vista do interesse dos trabalhadores, o que se tornam os rendimentos de Aristo. Se seguimos as suas pegadas, vamos observar que todos esses rendimentos, até o último centavo, servem para dar emprego aos operários tanto quanto certamente os rendimentos de Mondor. Mas há uma diferença importante nisso: os gastos loucos de Mondor estão condenados a diminuir sempre e a chegar um fim necessário. A sábia despesa de Aristo vai engordando de ano para ano. E, se for assim, então o interesse público se acha de acordo com a moral. Aristo gasta consigo e com a casa 20.000 francos por ano. Se isso não fosse o bastante para sua felicidade, ele não mereceria o nome de sábio. Ele é sensível aos males que pesam sobre a classe pobre. Crê que deve fazer alguma coisa para lhe aliviar os sofrimentos, e destina a essa classe 10.000 francos através de atos de beneficência. No meio dos negociantes, dos fabricantes, dos agricultores, ele sempre encontra amigos momentaneamente em dificuldades. Então se informa da situação deles, a fim de poder socorrê-los com prudência e eficácia, destinando para isso também 10.000 francos. Enfim, ele não esquece que tem filhas para adotar, filhos aos quais deve assegurar um futuro e, por causa disso, impõe-se o dever de poupar e aplicar por ano 10.000 francos. Eis, pois, como ele usa seus rendimentos: 1. Despesas pessoais 20.000 francos. 2. Filantropia 10.000 francos. 3. Ajuda aos amigos 10.000 francos. 4. Poupança 10.000 francos. Retomemos cada um desses itens e vamos ver que nenhum só centavo escapa ao trabalho nacional. 1. Despesas pessoais. Estas têm, para os operários e fornecedores, efeitos absolutamente idênticos a uma despesa igual feita por Mondor. Isso é evidente por si só e não vamos falar neste assunto. 2. Filantropia. Os 10.000 francos destinados a esse fim vão igualmente alimentar a indústria. Eles chegam ao padeiro, ao açougueiro, ao vendedor de roupas e de móveis. Só que o pão, a carne, as vestimentas não servem diretamente a Aristo, mas àqueles que ele colocou em seu lugar. Ora, essa simples substituição de um consumidor por outro não afeta em nada a indústria em geral. Que Aristo gaste 100 centavos ou que peça a um infeliz que os gaste em seu lugar é a mesma coisa. 3. Ajuda aos amigos. O amigo a quem Aristo empresta ou dá 10.000 francos não os recebe para guardá-los. Isto contraria a nossa hipótese. Ele os usa para pagar mercadorias ou dívidas. No primeiro caso, a indústria é estimulada. Será que alguém ousará dizer que haverá mais ganho para a indústria com a compra de um puro sangue feita por Mondor, no valor de 10.000 francos, do que com a compra de 10.000 francos de tecidos feita por Aristo ou por seu amigo? E, se esta soma é usada para pagar uma dívida, podemos deduzir que aparece em cena um terceiro personagem, o credor, que ganhará os 10.000 francos, mas que certamente os empregará no seu comércio, em sua fábrica ou no seu ramo de trabalho. É um intermediário a mais entre Aristo e os operários. Os nomes das coisas e pessoas mudam, a despesa permanece e o estímulo à indústria também. 4. Poupança. Restam os 10.000 francos poupados. E é aí que, do ponto de vista do incentivo às artes, à indústria, ao trabalho, aos trabalhadores, Mondor aparece como muito superior a Aristo, embora, sob o aspecto moral, Aristo se mostre um pouco superior a Mondor. Não é nunca sem um certo mal-estar físico, que chega às raias do sofrimento, que eu vejo tais contradições aparecerem no seio das grandes leis da natureza. Se os homens tivessem que optar entre dois partidos, dos quais um ferisse os seus interesses e o outro, sua consciência, só nos restaria desesperança no futuro. Felizmente não é assim. E, para que vejamos Aristo retomar sua superioridade econômica tanto quanto moral, basta-nos compreender esse axioma consolador, que não tem de ser verdadeiro para ter uma aparência paradoxal: poupar é gastar. Qual o objetivo de Aristo ao economizar 10.000 francos? Será o de encafuar 2.000 moedas de 100 centavos num esconderijo de seu jardim? Certamente não. Ele pretende aumentar seu capital e seus rendimentos. Consequentemente, o dinheiro que ele não usa para satisfazer suas necessidades pessoais, ele utiliza na compra de terras, de uma casa, de papéis do governo, de ações da indústria, ou, então, aplica-o numa instituição financeira ou num banco. Acompanhem o dinheiro em todas essas operações e vocês vão se convencer de que, através dos vendedores ou tomadores de empréstimo, ele vai alimentar o trabalho, tanto quanto se Aristo, a exemplo de seu irmão, o tivesse trocado por móveis, joias e cavalos. Pois,
Quando Aristo compra terras por 10.000 francos, ou aplica o capital, ele o faz na convicção de que não deve gastar essa soma, e se o fizesse vocês o censurariam por isso. Mas, por outro lado, aquele que vende a terra ou gasta seus rendimentos é levado pelo pensamento de que deve gastar os 10.000 francos de um modo qualquer. De tal maneira que a despesa se faz em qualquer dos casos, ou por Aristo ou por aqueles que o substituíram. Do ponto de vista da classe operária, do incentivo ao trabalho, só há uma diferença entre a conduta de Aristo e a de Mondor. A despesa de Mondor, sendo feita diretamente por ele e em torno dele, pode ser vista. A de Aristo, sendo feita em parte por terceiros e à distância, não se pode ver. Mas, de fato e para quem sabe juntar os efeitos às causas, aquela que não se vê é tão certa quanto a que se vê. O que prova isso é que nos dois casos o dinheiro circula e não permanece nem no cofre do irmão sábio nem no do dissipador. É, portanto, falso afirmar-se que a poupança causa um real prejuízo à indústria. Sob esse ângulo, ela é tão benéfica quanto o luxo. Mas quão superior essa poupança se mostrará, se nosso pensamento, em vez de se prender às horas fugazes que passam, se detiver num espaço de tempo maior, mais longo. Assim, imaginemos que 10 anos se passaram. O que se tornaram Mondor e sua fortuna? E a sua grande popularidade? Tudo se acabou. Mondor está arruinado. Longe de despejar 60.000 francos, todos os anos, na economia, ele está vivendo provavelmente às custas da sociedade. Em todo caso, ele não faz mais a alegria dos fornecedores, não consta mais como protetor das artes e da indústria, não serve mais para nada diante dos trabalhadores e nem diante dos seus, que ele deixou em dificuldades. Ao final dos mesmos 10 anos, Aristo continua não somente a pôr o seu dinheiro em circulação, mas continua aumentando seus rendimentos de ano para ano. Ele contribui para fazer crescer o capital nacional, ou seja, o fundo que alimenta os salários. E, como a demanda de trabalho depende da extensão desse fundo, ele concorre para o aumento progressivo da remuneração da classe operária. Se ele vier a morrer, deixa os filhos preparados para substituí-lo nessa obra de progresso e de civilização. Do ponto de vista moral, a superioridade da poupança sobre o luxo é incontestável. É consolador poder-se pensar que o mesmo se dá do ponto de vista econômico, para quem quer que, não se fixando nos efeitos imediatos das coisas, saiba levar suas investigações até os seus últimos efeitos.